Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema forte, impactante, mas misterioso para mim e para você. Mas para Jesus não tem nenhum mistério. O que Jesus disse a respeito da morte? Esse é o tema desta noite. Por que mistério? O que acontece na morte não é nenhum mistério para o nosso Deus, Criador do cérebro. Ele sabe toda a verdade e na sua palavra, na Bíblia, ele explica as condições dos mortos. Amém? Então, antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: o que Jesus disse a respeito da morte? Jesus Cristo falou a respeito da condição dos mortos. Fez isso por ocasião da morte de Lázaro, um homem que ele conhecia bem. Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, foi descansar. E os discípulos perguntaram: que Jesus queria dizer que Lázaro estava dormindo, recuperando-se de uma doença? Ele estava enganado. Jesus explicou: Lázaro morreu, como está escrito em João 11, 11 a 14, que diz: assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme está salvo? Mas Jesus dizia: isso da sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do sono e do repouso. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. No que Jesus comparou a morte a descanso e a sono. Lázaro não estava no céu e nem no inferno de fogo. Ele não estava se juntando a anjo e nem antepassado, nem tampouco renasceu como outra pessoa. Lázaro estava no descanso da morte, como que no sono profundo, sem sonho. Outro texto também fala e compara a morte ao sono. Por exemplo, quando o discípulo Estevão estava sendo apedrejado até a morte, a Bíblia diz que ele adormeceu na morte, como diz em Atos 7,60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com esta palavra, adormeceu. O apóstolo Paulo também escreveu a respeito de alguns que em seus dias haviam adormecido na morte, como está em 1 Coríntios 15,6, diz que depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Será que originalmente Deus queria que as pessoas morressem? De modo algum. Deus fez o homem para viver na terra por toda a eternidade. Como já vimos em outros estudos que eu falei, Deus colocou primeiro o casal num agradável paraíso. Ele os abençoou com saúde perfeita. Deus só queria o bem deles. Será que um pai ou mãe amoroso gostaria que seus filhos sofressem aflições da velhice e da morte? Naturalmente que não. Deus
amava seus filhos e desejava que eles vivessem felizes para sempre na terra. Como diz na Bíblia, a respeito dos humanos, Deus pôs tempo indefinido, ou a eternidade no coração deles, como está escrito em Eclesiastes 3:11, que diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus nos criou com o desejo de viver para sempre. Ele abriu o caminho para que esse desejo se realizasse. Amém? Glória a Deus. Então, como vimos aqui, Deus afirma a respeito da morte que todo aquele que morre, dorme. Mas aqueles que têm entendimento da palavra, porque em outra passagem diz que morreu o rico e Lázaro, mas o rico zombava, o rico, como se diz, era escravo do pecado. E um dia que ele morreu, ele foi direto para o fogo eterno. Mas Deus não quer que ninguém vá para o inferno, é verdade, Deus não quer, mas você vai por decisão sua. Porque Deus tem um plano na vida de cada um. E Deus quer salvar cada um. Deus deu a eternidade a cada um de nós. Mas é nós que decidimos que caminho quer seguir. Que caminho quer seguir? A palavra diz: se você é adúltero, se você é homicida, se você desrespeita pai e mãe, se você é, como é que se diz, afeminado, a Bíblia condena essa prática. E pessoas assim, ao morrer ou à chegada de Jesus, infelizmente a palavra diz que vão direto para o fogo eterno. Porque não tem direito a um arrependimento, não tem direito a uma segunda chance. É a palavra que diz, não sou eu, né? Então, eu creio que se uma pessoa tem sua vida na mão do Senhor, se afastou do caminho e morre, eu creio, é eu que estou falando, não é a Bíblia. Eu creio que essa pessoa vai dormir até o dia do juízo final. Mas aquela pessoa que tem a prática do pecado, do adultério, pratica o adultério dia e noite, né? Rouba pai e mãe, maltrata pai e mãe, não obedece a Jesus de forma nenhuma, não quer saber de Deus de forma nenhuma, que você sabe que tem gente assim. Então eu creio que essas pessoas vão direto para o fogo eterno. Porque eu vou de acordo com o que diz a palavra. Muita gente diz que essa passagem aqui do rico e Lázaro diz que é uma parábola. Se é uma parábola, por que tem a descrição assim? O rico e o mendigo. Na passagem de Lucas 16:19. Diz que ele tinha consciência no fogo eterno, ele tinha consciência que ele pediu ao pai Abraão que permitisse que Lázaro molhasse a ponta do dedo. E ele pediu permissão para voltar para a família, para avisar que não andasse naqueles caminhos errados. Mas Abraão disse: mesmo que tu volte, eles não vão crer. Amém, meus irmãos? Então eu creio que realmente todo ele dorme, mas aquele que é praticante da palavra, sim, mas aquele que é praticante do pecado, vive no pecado dia e noite, eu creio que esse não tem direito nem ao sono, nem a adormecer. Amém? Poderia me aprofundar mais, porque realmente essa passagem para nós é um mistério, mas para Jesus não, porque Jesus venceu a morte. Amém? Então fica o tema para você meditar nesta madrugada. O que Jesus disse a respeito da morte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.
Mas antes de orar, deixa eu ler só uma passagem que se encontra aqui no livro de Efésios 1:4, que diz: porque Deus nos escolheu nele, nos escolheu ele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, ou em sua presença. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, preserva-me em sua pureza e santidade. Senhor, a Bíblia diz que não me chamaste para a impureza, mas para a santidade, como diz em 1 Tessalonicenses 4:7. Tu me santificaste e me justificaste pelo sangue de Jesus Cristo, como diz em 1 Coríntios 6:11. Tu me revestiste do novo homem, para que eu me semelhasse a ti, em justiça e em santidade, como diz Efésios 4:24. Que eu possa apegar-me ao que é bem e o que é bom, como diz Romanos 12:9, e conserva-me puro, como diz em 1 Timóteo 5:22. Com tua ajuda, Senhor, quero manter-me afastado de tudo o que não é santo. Não desejo, Senhor, desperdiçar minha vida com coisas sem valor. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Obrigado, meu Deus, por confiar a mim esse momento de oração. Peço, Senhor, que me dê sabedoria, discernimento e entendimento da Tua palavra, para que eu possa fazer um excelente trabalho para Ti e ajudar os Teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, ajuda todo aquele que ainda não entregou a vida a Ti, que Teu Espírito Santo o visite, o cure e salve, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda todo aquele que tem problema com vício, Senhor, seja ele qual for o vício, liberta de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, abre porta de emprego para todo aquele que necessita manter o sustento de suas famílias. Ajuda a nossa liderança, dai sabedoria do céu, para que venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, ajuda os enfermos, aqueles que estão no leito de um hospital, nesta hora, que estão em área vermelho, que vão se operar, ou aqueles que vão se operar amanhã, ou aqueles que estão se recuperando em sua residência. Ajuda a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Faça o Teu querer e a Tua vontade, hoje e sempre. Senhor, nos dá a madrugada em paz tranquila e restauradora na Tua presença, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão, conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra aí no canal, dá um joinha, depois ativa o sininho para ficar em dias com as notificações e em seguida compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.